As doenças sexualmente transmissíveis são toda e qualquer doença que são transmitidas através da relação sexual. Já existem muitas descrições de DSTs há muitos anos e existem doenças que são milenares. No entanto, no nosso meio hoje há muitas doenças que caracteristicamente são transmitidas através da relação sexual e que têm nos trazido grandes problemas, como é o caso da infecção pelo HIV, que embora ela tenha a possibilidade de transmissões não só pela relação sexual, mas por outras vias, mas que a relação sexual é muito importante, talvez tenha trazido a pandemia de AIDS, né, que é o resultado da infecção pelo HIV, mas também temos a gonorreia, que é ainda uma doença que tem uma frequência muito grande entre as pessoas no nosso meio, inclusive atualmente e já há algum tempo com bactérias que são causadoras resistentes a antibióticos que nós temos disponíveis no mercado. Isso traz à saúde pública um problema gravíssimo, né, que é a dificuldade de tratar os pacientes que são contaminados com essa bactéria. Temos também o HPV, que é o papilomavírus humano, que é o vírus que causa lesão genital, produção de verrugas. E essas verrugas elas podem tomar proporções muito grandes e produzir o que nós chamamos de condiloma acuminado, e que tem uma relação muito grande também com, no caso de mulheres, o câncer de colo de útero, que alguns tipos de HPV são causadores dessa malignidade. Não só essas, mas o herpes também, o vírus herpes também pode trazer e traz problemas graves à saúde do indivíduo e pode ser sexualmente transmissível, como tricomoníase, como o linfogranuloma venéreo, que pode ser causado por uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis, entre outras, né? Ou seja, há algumas descrições de que quaisquer infecções, qualquer problemas que são adquiridos junto às relações sexuais são descritos sexualmente transmissíveis. Inclusive, a hepatite B também é sexualmente transmissível. Uma das vias de transmissão da hepatite B, que é uma doença extremamente grave, também é a via sexual. Então a gente tem uma preocupação muito grande já há anos com o aumento do número de casos dessas infecções e em alguns períodos do ano, né, em períodos onde há um grande festejo, como o período de fim de ano, o carnaval e algumas outras festas grandes que nós temos no nosso meio. A prevenção, a básica é a utilização do preservativo. Obviamente a utilização do preservativo ela é muito pouco aderida por algumas pessoas, né, porque as pessoas, elas inclusive para a utilização da camisinha, elas usam jargões como o caso de chupar bala com papel, né? No entanto, atualmente e já obviamente muito amplamente observado que é a única maneira que é realmente eficaz para a prevenção às DSTs. Obviamente que alguns estudiosos eles descrevem que há a possibilidade de produzir outras prevenções, porém nada substitui a prevenção que a camisinha então produz. Então, o HIV ele é um vírus que tem uma característica muito distinta de outros vírus. O aumento do número de casos ele foi assustador. Muitas pessoas já morreram de infecção pelo HIV. Estima-se hoje pela Organização Mundial da Saúde que mais de 36 milhões de pessoas já foram contaminadas pelo HIV. No Brasil, em torno de 700 mil pessoas vivem com HIV/AIDS e muitos em tratamento.
Durante muito tempo nós buscamos algumas substâncias, algumas drogas contra o HIV, porém é um vírus que tem uma característica de modificação, de mutação muito grande, o que dificulta muito a utilização de medicamentos antirretrovirais contra esse vírus. E ao mesmo tempo, depois de um determinado momento, surgiu o que nós chamamos de coquetel, ou a terapia antirretroviral altamente ativa, que é o HAART. Essa terapia ela foi muito boa, porque reduziu significativamente a carga de vírus no organismo dos indivíduos, fazendo com que esses indivíduos pudessem ter uma vida praticamente normal. Isso trouxe à nossa comunidade uma certa preocupação, uma vez que as pessoas elas acreditavam que estavam completamente saudáveis e elas se expunham a determinados comportamentos de risco, e levavam outras pessoas a esse comportamento, a se infectar com o vírus então que elas estavam. Isso foi uma problemática muito grande. E ao mesmo tempo, com essa questão, as pessoas elas acabaram diminuindo a prevenção. Ou seja, a partir do momento em que elas estão bem, elas acreditam que elas ficaram curadas, e aí com isso elas não usam preservativo e contaminam outras pessoas. Houve também, por conta disso, e até de uma diminuição da informação que foi dada aos indivíduos, nós tivemos um problema muito sério, que é a não utilização do preservativo em algumas classes sociais, como é o caso, por exemplo, dos idosos. Os idosos, houve um aumento assustador do número de idosos infectados pelo HIV, né, e já desenvolvendo AIDS, com cepas, com vírus que têm característica de resistência, e com isso a dificuldade grande de tratamento desses idosos. Até por conta de uma dificuldade de utilização do preservativo, por dificuldade de ereção e tal, eles acabavam não se prevenindo, então houve esse aumento da incidência nos idosos. Ao mesmo tempo, jovens também começaram a ter um certo contato de risco maior, a partir do momento em que foi-se observado a possibilidade de uma profilaxia pré-exposição. Essa profilaxia pré-exposição seria medidas que diminuiriam a possibilidade dos indivíduos adquirirem o vírus. Isso é extremamente bem descrito, né, nos meios científicos. Uma das características de profilaxia pré-exposição, ela favorece os homens, que é a circuncisão. A circuncisão ela favoreceria o homem, uma vez que a região que tem mucosa peniana, pela circuncisão, ela é reduzida, e aí com isso a área de absorção do vírus para os homens acaba diminuindo. Com essa ideia, também os homens eles passaram a não se prevenir, e com isso eles também começaram a se infectar em maior número, e principalmente em jovens. O problema, e o grande problema disso, eu acho que o crucial disso é que, uma vez eles contaminados, a possibilidade deles contaminarem as mulheres também é maior. A camisinha feminina ela não foi muito bem difundida, porque ela é mais complicada, o complexo colocar, ela não tem uma característica anatômica interessante, então muitas mulheres elas preferem não utilizar e deixar para os homens utilizarem o preservativo. E aí no momento lá da atividade sexual, e com toda aquela excitação, eles acabam optando por não fazerem, e com isso a infecção ela acaba se propagando de forma alarmante, ainda hoje.